Isaías 53. Esse texto que a gente vai ler é um dos vários textos do chamado Antigo Testamento, a parte da Bíblia que trata da história de Israel. É um dos vários textos que fala claramente sobre a vinda de Jesus e sobre o que ele veio fazer no mundo. Então esse é um texto que profetiza sobre o ministério do Senhor Jesus. Quem é Jesus? Para que ele veio ao mundo e o que ele veio fazer? Esse texto foi proferido por Isaías, um profeta, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. E ele diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então nessa primeira parte o profeta descreve Jesus, alguém que era desprezado, alguém que não tinha beleza nenhuma, não fizemos caso dele. A figura humana do Senhor Jesus aparentemente não tinha nada de especial, era desprezado. Continuando, certamente, no verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então aqui nessa parte da profecia, o texto descreve os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Então ele era alguém que tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E a partir daqui o texto explica por que ele sofreu. Verso 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O texto então descreve que era necessário o Senhor Jesus Cristo sofrer como sofreu, padecer como padeceu, morrer na cruz como morreu, porque ele carregava sobre si o mal que era nosso, os sofrimentos que eram nossos, as enfermidades, as dores, os efeitos de uma vida de pecado. Todas as maldições que eram para ser pagas por nós foram colocadas sobre o Senhor Jesus. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então o Senhor Jesus Cristo sofreu o que era para ser o nosso sofrimento, com silêncio. Ele não murmurou, não praguejou, como uma ovelha, como um cordeiro sendo levado ao matadouro, ele se submeteu a esse sofrimento, porque através disso é que nós podemos ser salvos. Verso 8, por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. A razão de Jesus ter morrido na cruz foram os nossos pecados. Verso 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. O texto descreve, ele morreu ao lado de dois malfeitores, um ladrão de cada lado. Mas o texto diz que com o rico esteve na sua morte. Conseguiram para ele um sepulcro que pertencia a uma outra pessoa para ele ser sepultado. E assim Jesus morreu. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e ele morreu, e ele era uma pessoa aos olhos de toda a sociedade insignificante, porque as pessoas não entenderam quem ele era e para que ele veio. O texto descreve os sofrimentos do servo sofredor, mas a gente precisa considerar quem é esse Jesus, e na sequência a gente vai ler do final, do verso 3 a 12, e é aqui que vai estar a nossa ênfase. Esse que o texto está descrevendo como sendo alguém de quem não fizemos caso,
homem de dores, que tomou nossas enfermidades, as nossas maldições, para que nós tivéssemos paz, esse é Jesus. Esse texto anunciou a vinda do Senhor Jesus Cristo 700 anos antes dele vir. Mas quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus Criador de todas as coisas, conforme a própria Bíblia ensina, especialmente no primeiro capítulo de João. Deus é para nós, da nossa perspectiva limitada, um mistério que foi revelado perfeitamente e completamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por que Deus até então era um mistério? Nós não podíamos alcançar Deus. Os nossos pecados faziam total separação entre a nossa realidade e a realidade de Deus. Nós somos pecadores e Deus é santo, e não é possível existir compatibilidade, comunhão aí. O nosso pecado nos separa de Deus porque Ele é santo. E porque Deus é a vida, nós estávamos destinados à sentença de morte. O nosso pecado nos amaldiçoou, a separação eterna, o banimento de Deus. Só que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Isso aqui diz respeito ao mistério de Deus, o Deus insondável. Deus criou todas as coisas, Ele é a fonte de todas as coisas e de toda a verdade, a fonte de vida. Mas Deus, em toda a eternidade, uma eternidade insondável para nós, sempre existiu perfeitamente nas pessoas do Pai, de quem procedem todas as coisas, do Filho, que é o Redentor, Jesus, e do Espírito Santo, aquele que aplica a graça de Deus na criatura, na sua criação. Deus então sempre existiu, um único Deus. Nós cremos em um único Deus, mas esse Deus, ele subsiste em três pessoas. E porque nós estávamos perdidos nos nossos pecados, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou para esse mundo o seu unigênito, seu único filho, Jesus, para dar a sua vida para salvar pecadores. Então Deus Filho, a segunda pessoa da eternidade, abriu mão da sua glória e se reduziu à humanidade. Ele mesmo se fez homem, nascendo da Virgem Maria, tendo diante de si a missão de salvar pecadores. A vinda de Jesus ao mundo é a constatação da nossa completa falência e inutilidade diante de Deus. Nós não podíamos e não podemos fazer coisa nenhuma para salvar a nós mesmos. Nós, por nós, não temos acesso a Deus. Não existe justiça em nós. Não existe dignidade suficiente em nós. Nós gostamos da ideia de que nossos louvores são apreciáveis por Deus, de que o que nós fazemos é agradável aos olhos de Deus. Nós gostamos da ideia de que nós temos direitos diante de Deus. Nós gostamos da ideia de que Deus tem dívidas conosco, como se Ele tivesse o dever de nos abençoar. O texto que nós lemos é a constatação de que diante de Deus nós não temos direito nenhum. Nós não temos aceitabilidade nenhuma. Nós não temos legitimidade nenhuma. Nossos pecados nos separaram de Deus. E se Deus fosse justo para conosco, não haveria misericórdia, porque o nosso destino por justiça seria continuarmos banidos de Deus para todo sempre. Por justiça, o meu lugar, por direito, é o inferno. Por justiça, todos nós deveríamos ser condenados ao inferno. Só que Deus amou a sua criatura humana. Deus nos amou. E então Deus fez algo por nós que nós não tínhamos como fazer. E é sobre isso que esse texto está falando. Alguém precisava ocupar o meu lugar para pagar as minhas penas, arcar com as consequências do meu pecado diante de Deus, para então me legitimar diante dele, me fazer aceitável diante dele. Não são suas orações e não é o teu louvor, não é a tua dedicação, não é o teu esforço, não é a tua história, a tua trajetória ou os seus pensamentos que te legitimam diante de Deus. O texto que nós lemos deixa muito claro que o que nos legitima é um apenas.
Apenas o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele trocou de lugar conosco. Ele tomou sobre si as maldições que eram minhas, e porque Ele era santo e porque Ele é o próprio Deus encarnado, Ele era perfeitamente apto para arcar com isso, para pagar pelas nossas penas e triunfar delas. Mas Ele trocou de lugar conosco. Quando Ele pagou pelos nossos pecados e morreu em nosso lugar, aqueles que creem nele são justificados pela fé e recebem vida eterna. Por graça, não porque você merece, não porque eu sou digno, não porque existe algo apreciável em mim. Agora eu vou continuar lendo o texto. Em que Deus se deleitou? O que é que agradou a Deus? Verso 10. Todavia, ao Senhor, letras maiúsculas, o texto está se referindo a Deus. Ao Senhor agradou moê-lo, o texto diz. Moer quem? Pensa no que o texto está dizendo. É como se tivesse colocado o Senhor Jesus Cristo para ser moído, ser triturado, fazer dele carne moída. Agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O que é que agradou a Deus? Não foi o meu louvor, a sua oração. O que satisfez a necessidade de justiça e fez com que a santidade de Deus fosse por nós, a nós acessível, o que fez com que Deus fosse satisfeito foi o sacrifício do seu próprio Filho. Agradou ao Senhor moê-lo. O texto diz, agradou ao Senhor, Deus foi satisfeito naquele sacrifício. Aquele sacrifício na cruz, feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e nada poderia obrigá-lo. Ele entregou a si mesmo por amor ao seu Deus e Pai, e Deus, o Pai, o ordenou fazer aquilo por amor por nós pecadores. Aquele é o único sacrifício legítimo, eficaz e que verdadeiramente agradou a Deus, porque satisfez a sua justiça. Os nossos pecados foram efetivamente e completamente pagos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Você não fez nada por isso. As minhas contribuições para a minha salvação, as minhas únicas contribuições foram o ser desprezível que eu sou, porque eu sou pecador. Só que esse ser desprezível e amaldiçoado por causa de pecados foi recebido por Deus no sacrifício de Cristo, e tudo o que me condenaria, todos os meus pecados, foram pagos na agonia do Filho de Deus. E é só por isso, só por causa dele, que nós somos aceitáveis diante de Deus. É só porque estamos cobertos pelo sangue de Jesus que os meus louvores são aceitos por Deus. É só porque Jesus derramou o seu precioso sangue que as minhas orações são aceitas por Deus. E é só porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o unigênito, porque cremos nele, nós fomos adotados como filhos de Deus. Se existe alguma dignidade em nós, essa dignidade nunca foi o que você fez. E não é o que você vai fazer. Essa dignidade que te autoriza, te dignifica e te faz ser aceitável diante de Deus, sempre foi a suficiente obra do Senhor Jesus Cristo por nós. Por isso que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A única coisa que Deus requer de nós para sermos aceitáveis diante dele, termos nossos louvores recebidos, nossas orações recebidas, nossas vidas salvas, a única coisa é: creia no Senhor Jesus Cristo. Esse é o requisito. E o texto continua. Nós lemos
que então a oferta, ele derrama a sua alma como oferta pelo pecado, e ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quem fez com que isso acontecesse foi Jesus. A obra dele é perfeita, então nós imperfeitos, quando ouvimos a palavra dele e cremos, isso aqui é a aplicação dessa promessa, dessa palavra. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. É o efeito imediato, necessário, irrevogável, de que nós somos salvos. Isso aqui é obra de Cristo e ele vê os efeitos do que ele fez. O texto continua, 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. A gente fala então, Deus se alegra conosco. Ele se alegra conosco nesses termos aqui. Quando então o Senhor mesmo vê o efeito da obra de Cristo, salvando pecadores como qualquer um de nós, o texto afirma, Deus fica satisfeito, a alma dele se satisfaz. Para Deus é um deleite salvar pecadores. Pegar pessoas como eu, você, no estado em que nós estamos, e porque nós cremos em Cristo, e nós fomos abençoados e salvos por Ele, para Deus é um deleite te pegar como filho também. E atribuir, aplicar em você os efeitos do trabalho feito não por você, mas pelo Senhor Jesus Cristo a nosso favor. Então, ele ficará satisfeito. O meu servo, o justo, está se referindo a Jesus, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Essa obra foi consumada há mais de 2000 anos atrás. O texto se refere ao Senhor Jesus 700 anos antes, mas ele já aconteceu. Está falando de algo na perspectiva de Isaías que ainda ia acontecer, mas já aconteceu. O Senhor Jesus já veio ao mundo, ele já fez o que o texto está dizendo, ele já morreu na cruz por pecadores, e mais, a obra do Senhor Jesus Cristo não se resume em morrer na cruz por pecadores. Ele triunfou da morte, do juízo e do pecado. Ele é o Deus criador de todas as coisas e a morte não podia detê-lo. Ele é o Santo de Deus, ele triunfou sobre todas as coisas e é exatamente esse é o destino de todos aqueles que creem nele. Da mesma forma como o Senhor triunfou da morte, do pecado e do inferno, nós também triunfaremos com ele. Não é porque você é forte o suficiente, nunca foi por causa da sua obra, é porque ele fez o que era necessário, é porque ele é forte o suficiente, é porque ele venceu. E essa parte do desdobramento dos atos do Senhor Jesus Cristo para nós é um motivo de grande alegria, de grande exultação e esperança. Por quê? Olha só um exemplo prático, e não é esse só o exemplo. Nós estamos num hospital e alguns de nós estão sofrendo muito, considerando a brevidade da vida, as dores de todas as coisas, a enfermidade, males desse mundo caído, do qual nós somos participantes. E o texto assegura, aqueles que creem em Cristo triunfarão dessas coisas. A vida é eterna e haverá um dia em que esse triunfo há de ser imposto sobre nós e não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais lamento, não haverá mais efeito nenhum do pecado. Porque a obra que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, a nosso favor, é para a vida eterna. Nós estávamos perdidos, desarraigados de Deus, banidos dele. Por causa exclusivamente de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Nós não vemos a Deus. Deus é Espírito. Nós sequer sentimos a sua presença, porque sentimento é uma coisa da alma, da carne, são sentimentos. Deus está constantemente presente na vida dos seus filhos como um pai amoroso que cuida de cada um deles. E não é porque você é bom o suficiente.
É porque Jesus Cristo foi suficiente para você ser cuidado por Deus. E o texto continua. Por isso, verso 12, eu lhe darei muitos como a sua parte. Presta atenção no que esse texto diz. É parte da profecia de Isaías. O grande galardão do Senhor Jesus, o texto diz, eu lhe darei a Jesus. Aqui é Deus falando sobre a obra de Jesus. Então Deus fala, eu lhe darei a Jesus muitos como a sua parte. O texto está dizendo que a nossa salvação, o nosso perdão de pecados, na nossa vida eterna com Deus, o fato de agora nós também sermos filhos de Deus por adoção em Jesus, esses são os prêmios do Senhor Jesus. É o galardão do Senhor, pela obra que Ele fez, pela obra magistral que Ele fez, que não pode ser repetida e não vai ser repetida, que não pode ser imitada por nenhum de nós. O que Ele fez faz com que nós, pecadores, sejamos o prêmio do Senhor Jesus. Eu lhes darei muitos como a sua parte. Nós somos, aos olhos de Jesus, pessoas extremamente queridas, amadas, o galardão, os efeitos do seu penoso trabalho. Então o Senhor atribui a nós, pessoas que até então não tinham valor nenhum, um valor imensurável, porque o Senhor derramou o seu sangue por nós, e nada se compara ao valor do sangue do Senhor Jesus Cristo. E o texto continua, e com os despojos repartirá ele o despojo, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ou pecadores intercedeu. Jesus então é o intercessor. Como assim? Ele é o mediador entre Deus e os homens. Nós que antes não tínhamos como ter acesso a Deus, agora nós temos completo acesso a Deus, através exclusivamente do Senhor Jesus. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. O texto da palavra de Deus, o próprio Deus, então nos exorta a crermos exclusivamente no Senhor Jesus e depositar nele a nossa fé. Creia no Senhor. Você não se legitima por si mesmo. Aos olhos de Deus não existe justiça em você, nem em mim. Nós somos pecadores. Diante disso, qual é a única coisa que nós podemos fazer? Para de se autoafirmar diante de Deus. Para de achar que você tem direitos. Para de achar que Deus tem dívidas com você. A única coisa a ser feita diante dessa verdade é reconhecer-se pecador, é reconhecer-se insuficiente e crer em Cristo como sendo Ele tudo o que você não é, tudo o que você não tem, porque crer em Jesus necessariamente te reconcilia com Deus e faz de você alguém amado por Ele, abençoado por Ele. Veja, o texto não está fazendo nenhum tipo de promessa a respeito de felicidade plena nesse mundo, de saúde plena, porque nesse mundo nós temos aflições, nós passamos por provações, nós temos enfermidades. Isso faz parte de um mundo decadente do qual nós somos participantes. Mas o texto nos assegura, nós somos salvos desse mundo, dessa condição. E a vida que é colocada diante de nós é uma vida livre de todos os efeitos das maldades, da maldição do pecado, para termos pleno acesso a Deus e desfrutarmos da sua graça. Então, só por isso, nossas orações são aceitas, nosso louvor é agradável, nossa vida é amada por Deus, porque Deus nos recebeu em Cristo. Nós somos parte daquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz. Ele pagou pelo que era ruim, pelas maldições do pecado, para que nós tivéssemos vida eterna e abundante. Creia no Senhor Jesus. Você que já crê no Senhor, de todo o teu coração, mesmo sendo um coração bastante imperfeito, você já tem essa salvação.
Você que até então não cria no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração, está diante de você essa oportunidade maravilhosa de ser salvo. A única coisa que pode te salvar não é você, não é o hospital, não são os médicos, não é nenhum santo, nem é a religião. A única coisa que pode salvar você, e faz, é o Senhor Jesus. Busque a Ele. Quando você voltar lá para o seu quarto, para a sua casa, o Senhor é acessível a todo aquele que o busca. O texto bíblico assegura isso. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o coração. Derrama teu coração diante do Senhor. Derramar seu coração implica em desista da tua justiça própria. Você não é bom o suficiente. Nenhum de nós é. Todos somos pecadores. Mas esse é um problema que foi resolvido por Jesus na cruz. O pecado não pode mais fazer separação entre nós e Deus. Porque por causa do meu pecado, que Jesus morreu na cruz. Mas é por causa da glória de Deus que Ele ressuscitou. Eu termino aqui.